Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema importantíssimo. E um tema que, claro, ainda é tabu e para muitos até uma novidade, né? Eu vou utilizar como base o conteúdo da Gabrita Off, que é o Como é Ser uma Mulher Viciada em Pornografia. E para muitos até, meu Deus, como assim mulher viciada em pornografia, né? Bom, independentemente, vejam, é claro que eu sei que vocês que estão aqui já são muito mais bem informados do que a maioria, né? Isso é indiscutível, porque a gente faz diversos estudos, vocês estão buscando informações, não é? Então, isso é notório, tá? Não só pelo consumo aqui do canal, mas porque vocês estão aqui e logo vocês estão procurando mais informações, né? Dito isso, pensemos no imaginário popular. Ainda, né, se você frequentar qualquer coisa, se for um barzinho, se você frequentar ali sua família, né, e por aí vai, você vai ver que ainda no imaginário popular, primeiro, há a ideia, né, de que a sexualidade, pornografia e coisas assim, né, são vinculadas apenas ao público masculino. Já é uma bizarrice, porque afinal de contas, o público masculino consome algo onde uma mulher está participando. Então, já de cara, já é uma burrice da nossa parte querer excluir o público feminino do problema, da questão em si, como se não tivesse ali nenhuma relação com eles, com elas, no caso, né, e que fosse uma coisa só exclusivamente masculina, né. Mas, ainda por cima, né, vemos ainda como uma ideia de um certo varonismo, né? Ou seja, o cara ainda, assim, um certo orgulho, né? O cara, ele se afunda no mundo pornográfico, sexual e coisas assim, né? E, quando não, ele ainda é ovacionado, né? Bom, mas de uns tempos pra cá, nós vamos vendo, principalmente com a realidade se escancarando a nós, muita molecada, principalmente com muitos problemas. Na verdade, molecada assim, cara, na verdade todo mundo, né? Se você for ver adultos, famílias sendo destruídas, pessoas que não conseguem mais se relacionarem, por aí vai, né? Ou seja, a coisa vai se transformar, principalmente agora que, vamos dizer assim, democratizou-se o acesso, né? O que acontece é que nós vemos na verdade, uma verdadeira epidemia, né? De justamente enfim, das consequências, né, desse consumo exagerado e por aí vai, tá? Então, ou seja, já começa-se a perceber que isto é um problema para o público masculino e não um fator de orgulho, né? Agora, porém, nós vamos vendo que a coisa é muito mais bizarra e muito mais obscura. Afinal de contas, o público, porque pensemos assim, antes poderemos pensar que as mulheres seriam vítimas dessa questão porque elas seriam vistas como objeto sexual dos homens, né? Um objeto de prazer dos homens e por aí vai, né? Uma objetificação da mulher. Bom, beleza. Agora o que nós vemos é o contrário, tá? O que nós, aliás, também, né? Ou seja, a coisa se expandiu e ficou escancarada que também há as mulheres como consumidoras disso, certo? Ou seja, então aí você vai ver a mulher que vai transformar o homem, a mulher, enfim, como também objetos de prazer sexual. Uma objetificação mútua, não é? E percebe-se que é um grave problema. Então, eu vou utilizar como base este conteúdo da Gabrita Off e, claro, vou fazer uma grande reflexão aqui com vocês e também, claro, vou fazer a referência a alguns outros estudos de caso que eu já fiz, baseando-me, aliás, né, na questão do OnlyFans e muitas vezes desse consumo mais masculino, né? Mas que, na verdade, eu em nenhum momento até defini como a questão para o masculino. Já fiz aqui alguns conteúdos, vou referenciá-los aqui, mas perceba que todos eles você pode utilizar para compreender o ser humano em si. E é isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês, beleza? Bom, mas vamos então primeiro começar com o relato dela. Eu vou, claro, não vou poder passar inteiro, porque senão o estudo de caso vai ficar gigantesco, né? Mas eu quero passar dois. Primeiro, o início, é onde ela mostra a questão do problema em si, e o segundo, do seu relato pessoal. E esse relato dela é muito interessante, por quê? Porque ele se conecta profundamente com coisas que eu já expliquei para vocês. E aí eu vou retomar com mais propriedade então também a partir do seu relato, beleza? Bom, mas antes, como sempre, já convido vocês a primeiro se inscreverem no canal, ativarem as notificações e curtirem o vídeo. Primeiro, para o YouTube avisar você quando tiver conteúdo novo aqui e para que você não perca absolutamente nada, né? E segundo, claro, para que este projeto cresça cada vez mais e possamos chegar a mais pessoas, ajudar mais pessoas e por aí vai, beleza? Bom, então vamos começar aqui o vídeo da Gabrita Off e depois eu vou tecer alguns comentários fundamentais aqui com vocês, beleza? Vamos lá. Mulheres também se viciam em pornografia. Embora atualmente a mídia e a opinião pública goste de tratar isso como se fosse um problema quase que da natureza masculina, qualquer um pode se viciar em estímulos pornográficos. E com as mulheres não é diferente. Hoje eu vou passar um pouco de opinião, alguns dados que embasam essas opiniões e ainda uma parte do meu relato pessoal como alguém que está tentando vencer esse vício. Esse é um vídeo que pode engatilhar algumas pessoas. Eu vou deixar também aqui embaixo os capítulos para
viciando em pornografia. A interação entre os gêneros não tá das melhores nos últimos 20, 30 anos, e assim como mulheres querem competir com homens em várias coisas, nós agora também estamos entrando até mesmo em vícios que antes eram quase que majoritariamente masculinos. E isso não é só um fenômeno social, mas também é um fenômeno mercadológico. Se eu posso fazer com que tanto homens quanto mulheres entrem no meu site e vejam os conteúdos que eu estou oferecendo ali, por que eu vou escolher só um deles? Atualmente, 42% das mulheres dos Estados Unidos consumiram algum conteúdo pornográfico no último ano. E 1 a cada 6 mulheres está lutando contra o vício em pornografia. Então, basicamente, se você conhece 6 mulheres, uma delas provavelmente assiste com recorrência esse tipo de vídeo. Além desses dados, eu queria que você realmente parasse para observar a realidade feminina. Olha o tanto de brinquedos sexuais que existem para satisfazer a mulher moderna. Você tem desde vibradores, até sugadores, até máquinas que promovem o movimento. A gente está criando uma indústria complexa do alto prazer. Isso tudo é um símbolo de que mulheres estão sendo levadas e incentivadas cada vez mais. E isso, eu vou ter que culpar sim esse empoderamento bizarro sexual que o feminismo quer que a gente entre, a se explorar, a explorar o próprio corpo, a não precisar de um parceiro para ter prazer. E obviamente consumir conteúdo adulto vai entrar sim nesse tópico. Inclusive uma pesquisadora tcheca, tentando manter a seriedade aqui, fez uma pesquisa em que ela constatou que a mulher tende a usar esse tipo de material como uma forma de manejar o próprio humor. Então, em dias difíceis, semanas difíceis, a mulher utiliza isso como recurso quase que para conseguir controlar as suas alterações de humor. Algo semelhante a tomar uma taça de vinho, comer um chocolate ou tentar se distrair assistindo um filme. E agora eu vou partir pro meu segundo ponto, que é... Bom, beleza. Esse é o primeiro aspecto que eu queria mostrar para vocês, para que nós tivéssemos aqui, então, uma certa noção do problema, tá? Então, segundo alguns dados que Gabriel Tauft nos trouxe, vamos lá. Primeiro, 40% das mulheres americanas já consomem ou tiveram contato, enfim, né? Melhor dizendo, consomem, porque contato todo mundo já teve, né? Mas consomem conteúdo pornográfico. E 1 entre 6 mulheres, né, vivem lutando contra este vício, beleza? Então, assim, isso já, pelo menos, imagino, né, como até a própria Gabriel Tauft, não sei se ela é feminista e tal, mas assim, ela mesma já denuncia que esta ideia que é vendida hoje, eu vou me aprofundar logo após, né, de liberdade, a liberdade como liberdade sexual, não é? Família como opressão e por aí vai, né? Um outro aspecto que é muito importante, que aqui já é uma, entre aspas, contradição com quem vive este modelo binário de olhar a realidade, né? O próprio capitalismo, que é, vamos dizer assim, uma corrente amoral, ou seja, ela vai te dar o que você pagar para ter, certo? Ou seja, que ela coloca um mercado que vai lá e, claro, olha para, opa, peraí, então a mulher quer se empoderar e por aí vai. Então vamos fornecer tudo isso, né? E aí, como ela fala, brinquedos assim que nós não fazemos ideia nem que existe, né? E que estão ali, né? Sempre vinculando aquela ideia ou melhor dizendo, veiculando, né? A ideia de que você precisa se satisfazer e há muitas formas e nós vamos dar esta possibilidade para você, certo? Agora, um outro aspecto fundamental também é justamente esta propaganda. E aqui colocamos assim, essa propaganda que muitos sites fazem, isso é muito simples, como ela até colocou ali, né? De modos e modos e modos e modos de você se satisfazer, como se isso realmente fosse o principal aspecto. E ela até depois fala da insatisfação, mas para não ficar muito longo, eu vou pular direto para o relato dela, mas porque eu vou falar também dessa questão da insatisfação, né? Mas, bom, enfim, então já ampliamos o nosso imaginário. Opa, existe um problema, opa, peraí, não é bem assim, muitas coisas que estão sendo faladas, perdão, elas estão, de algum modo, sendo contraditórias aos resultados que nós estamos obtendo, né? Então depois ela fala do seu vício, né? Então após o vício dela, eu quero depois me aprofundar com vocês em todos os aspectos que eu quero explorar. Então vamos ouvir o vício dela e como isso se conecta com muitas coisas que eu já expliquei aqui com vocês. Vamos lá. Agora, a última parte mais pessoal, o meu testemunho, muitas pessoas perguntaram depois do vídeo que eu postei aqui, que foi o primeiro que viralizou, e o primeiro contato que eu tive com esse tipo de material foi quando eu tinha 8 anos. Eu encontrei uma série de revistas físicas mesmo, estilo Playboy, do meu pai. E ali alguma chave girou, e eu entendi que homens gostavam de ver moças sem roupa, e que moças que faziam isso, elas recebiam atenção masculina. E veja que eu não tô justificando, eu tô só falando como uma criança percebeu esse estímulo. Esse foi o primeiro pensamento que eu consegui organizar sobre o que eu tinha visto. Depois, em torno ali dos 12 anos, com a internet, o acesso a isso ficou extremamente fácil, e eu entrei de cabeça nos vídeos, nas fotos, nos GIFs. Eu falo GIFs, eu acho que é GIFs, mas eu acho feio, eu falo GIFs. Também nessa época eu comecei a ler fanfics. Fanfics são outras fontes pra criar essa espécie de hiperestímulo sexual em meninas. Lembrando que 50 Tons de Cinza é uma fanfic do universo Crepúsculo. E ao mesmo tempo que eu vi os vídeos e as fanfics, eu também consumia esse conteúdo no Tumblr. Não sei se vocês lembram do Tumblr, mas era uma rede muito livre, era mais similar do que a gente tem hoje com o Twitter. E lá eu chegava a erguer perfis que eu só repostava e postava material pornográfico. É foda organizar tudo isso pra colocar num vídeo, mas ao mesmo tempo é uma espécie de Tetris que eu vou criando na minha cabeça.
sobre como eu cheguei onde eu cheguei, sabe? Olha a minha jornada, olha o que eu fiz durante todo o meu desenvolvimento. Na fase que eu deveria estar saindo, que eu deveria estar me relacionando com pessoas, digo em amizade, digo em interações mesmo, eu estava trancada num quarto, passando quase 7 horas do meu dia consumindo esse tipo de conteúdo. O que eu achava que ia acontecer com a minha cabeça? Depois que eu finalmente consegui ter relações, porque isso era um tópico de ansiedade pra mim, eu queria logo poder ter relações pra colocar em prática tudo aquilo que eu tinha guardado, eu descobri que eu era extremamente insatisfeita. Eu descobri que nada consegue competir com a sua cabeça, nada consegue competir com aquela cena perfeita que você ficou caçando 2 horas. Então eu passei por uma fase extremamente hiperestimulada em que eu fazia meu parceiro, nossa, eu acho que ele cansou de mim, de verdade. Mas não era real, não era eu, era uma espécie de fome. Eu sentia uma fome que não passava. Imagina, sua barriga tá doendo e aí você come tudo que tem na geladeira e a fome não passa, a barriga continua doendo. E eu me sensibilizei sobre o sexo, então depois de quase 10 anos vendo muito sexo, eu finalmente escalei para o nível de me exibir, para o nível de ser o objeto de desejo das pessoas. E eu não fiz isso na minha vida pessoal, porque eu sempre fui muito reclusa e introvertida. Eu nunca, por exemplo, coloquei um vestidinho e fui pra uma balada. Eu não tive ficantes, eu sou uma pessoa de uma pessoa só, se é que vocês me entendem. Só que eu criei uma persona pra eu poder colocar tudo isso pra fora em forma de personagem, em forma de piadinha, em forma de novo, diversão. A palavra-chave, diversão. Se alguém me perguntasse por que eu estava fazendo aquilo, eu ia dizer, porque é divertido, horas. Por isso que eu acredito que mulheres que elas ficam juntando muito tempo, que elas se viciaram e elas não conseguem lidar com isso, e às vezes elas nem sabem que elas são viciadas, elas só acham que elas são descoladas, sei lá. Uma hora elas vão querer colocar isso pra fora. Elas podem colocar isso com um parceiro, que como eu disse, você deixa o cara fazer o que quiser com você, mesmo que isso vá ferir a sua dignidade, digamos assim, ou até com a onda do entrar para o job, que é algo que eu abordo muito nesse canal. Eu, de certa forma, fico feliz de ter controlado isso só com os fetiches da minha cabeça, sabe? Eu meio que queria tirar isso pra fora, eu queria espalhar isso. Eu queria ver se outras pessoas concordavam comigo, se outras pessoas achavam aquilo divertido. Bom, beleza. Ela, de certa forma, conclui ali então, o seu relato. É assim, vamos lá. Né? Primeiro, gostaria de ouvi-los, né? Então, como sempre, convido vocês a, respeitosamente, deixarem aqui nos comentários a opinião de vocês. E até, claro, se você se sentir confortável, talvez o seu relato, onde você talvez até possa mostrar ou dizer se o que a Gabi Taoff diz, caso você tenha passado, caso você possa contribuir com essa discussão, também já aconteceu com você, coisas assim, né? Porque, vamos lá, né? Primeiro, eu realmente indico, caso você passe por este problema, que você assista o vídeo dela, né? Tenho certeza que haverá uma identificação, pois quando nós vamos ver os relatos de quem consome pornografia ou de quem já foi viciado em pornografia ou ainda é, né? Você vai ver que as coisas se assemelham demais. O aspecto fantasioso, o aspecto irreal, inaplicável, aquela sede incessante, onde você não consegue se satisfazer, né? Então, como ela fala, imagine, cara, ó, vamos lá, primeiro, né? Primeira coisa, vamos lá, pra eu tentar ter uma linha do tempo, porque são tantas coisas para se falar, que realmente eu vou ter que selecionar algumas aqui, talvez explorar outras em outros estudos de caso, e me aprofundar com vocês, enfim, nas próximas novas iniciativas que teremos aqui, né? Agora, o que acontece é o seguinte, vamos lá, primeiro, né? Lembre que no estudo de caso da Anitta, sobre o show da virada e tudo mais, eu mencionei para vocês um psiquiatra chamado Rudolf Allers, onde no seu estudo Educação Sexual e Relações Humanas, ele traz justamente o impacto bizarro que tem a exposição muito novo, né, numa tenra idade, tá, de certos conteúdos para determinadas, ali no caso, pessoas mais novas e tudo mais. Como aquilo impacta, imprime uma coisa que é praticamente impossível de se tirar dali, né? Vejam, Gabi Taoff traz para nós um exemplo disso. Então vejam, ela foi exposta a isso muito cedo. E aqui eu gostaria que vocês entendessem, tá? Que não está relacionado única e exclusivamente, né? Porque já que foi muito cedo, então teve ali, sei lá, no caso eu não sei quantos anos ela tem, mas pensamos assim, 15 anos a mais, né? Que ela ficou consumindo coisas. Então logo o problema está no tempo que ela consumiu. Não. O ponto fundamental é o seguinte, quanto menor é a sua capacidade de lidar com determinado conteúdo, mais aquilo tem potencial de te traumatizar. Pensa o seguinte, ó, você é uma pessoa, imagino eu, adulta, que tem ali sua personalidade formada, que tem ali certas compreensões e assim vai, tá? Imagine que você passe por uma experiência traumática, beleza? Qualquer uma, pensa aí, sei lá, um assalto, tá? Veja, esse assalto, ele vai ter potencial de traumatizar mais você, que é um adulto e tal, né? Então vamos lá, tô utilizando com base, adulto, formado e tal, já passou por muitas coisas, tem a capacidade de se defender, assim vai. Você acha que você vai ser mais traumatizado ou uma criança será mais traumatizada por essa experiência? Uma criança que ainda está formando seu imaginário, que ainda não tem capacidade de se defender e por aí vai, né? Preciso relatar obviedades aqui. Tá, então por que com a pornografia, por que com o conteúdo adulto a coisa seria diferente? Né? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a aprender é o seguinte. Nós temos uma natureza humana. Tá? E é algo que eu vou desenvolver, porque assim, vejam, deixa eu falar uma coisa pra vocês rapidamente aqui, né? Uma dica aqui, tá?
todo e qualquer estudo que nós estamos fazendo aqui, tá? Ou em qualquer outro lugar, se você está buscando informações, se você quer melhorar como pessoa e por aí vai, eles precisam ter como base uma antropologia bem fundamentada, que é o estudo do ser humano, algo bem fundamentado. Se você não tiver isso, você vai se embananar totalmente. Você vê, a coisa é tão doida que, ó, eu tô explicando para vocês uma série de coisas aqui, né? Quando eu fiz um dos últimos estudos de caso que eu fiz, né? Que foi em relação ao Thiago Nigro, a Mayra Card, sobre aquela exposição e tudo mais, né? Vejam, eu tô lá fundamentando, mostrando o problema de ter feito aquilo. Aí eu solto uma frase assim: ah, mas pô, cada um também faz o que quiser, né? Por quê? Porque cada um pode fazer o que quiser. Pode ou não pode? Ou você não pode fazer? Cara, você pode até cometer um crime. Você vai ser punido, mas você pode. Você pode no seguinte sentido: não há nada que te impeça. Você tem liberdade para tal. Beleza? Assim, é uma coisa tão óbvia que eu tô falando. E, cara, pessoas problematizaram, assim, ignorando tudo que eu tinha falado até então. Como se eu estivesse dizendo assim: ah, não, mas cada um faz o que quiser, não tem problema nenhum. Assim, você vê, por que eu tô falando que isso é importante? Porque se você não tem essa noção, tá? Você, de fato, se torna uma pessoa estúpida. Você não consegue concatenar um discurso completo. Você só consegue reagir a coisas mais imediatas. Ou seja, no fundo, você se aliena. E por que eu tô falando isso? É só para responder esses comentários que claramente foram... assim, que não... Pô, claramente não compreendeu. Eu tô lá falando por 20 minutos uma coisa, que aquilo é problemático. Aí no final eu falo, bom, mas cada um faz o que quiser. Parece que eu tô me... Assim, não. Então o foco tá naquela última frase minha. Por que isso aqui é importante? Porque percebam que, em relação ao aprendizado, as pessoas já têm essa... hoje, você fala assim, esquerda, direita, democracia, qualquer outra coisa, né? Homofobia, LGBTQ, blá, blá, blá. Você vai falando qualquer coisa assim, as pessoas reagem emocionalmente. Elas não mais refletem sobre o que está sendo colocado. Logo, imagine então uma criança que foi exposta a um conteúdo adulto, como que ela vai conseguir se proteger daqui depois de certos anos? Se você, adulto, não consegue entender um vídeo porque você reage emocionalmente a uma palavra dita. Vocês entenderam? Logo, se eu não tenho noção de antropologia, aquilo passa batido. Eu não noto a incongruência e a estupidez da minha parte de não conseguir entender uma obviedade. Vocês entendem? Por isso que assim, antropologia, ela não é só você entender, enfim, bom, é que eu precisaria me aprofundar em muitas coisas, mas assim, antropologia é se aprofundar em praticamente tudo que se relaciona com o ser humano em si, né? E, claro, a epistemologia, ou a capacidade que a gente tem de conhecer as coisas, né? Então, assim, isso é perdido. Porque, aí vejam, vamos lá, note uma grande incongruência também, até dessa galera da liberdade sexual e por aí vai. Vejam, eles acusam, eles veem assim, esses homens machistas e papapá, porque eles são viciados em pornografia, porque eles são machistas e eles tratam a mulher como objeto e pau, e patata, né? Ou seja, batem, beleza. Cara, é óbvio que, por exemplo, uma Anitta da vida, ela é feminista. É óbvio, assim, mesmo que ela não seja por convicção, ela vai ser porque ela é obrigada a ser pelo lugar que ela está, mas ela é por convicção, tá? Agora vejam, aí o que ela faz? Ela assume aquilo que ela problematiza no cara. Ou seja, ela começa a performar o que ela fala que faz com que o cara se torne machista. Certo? Então, né, como a gente viu lá no show da virada, sou bem puta, faço isso e aquilo, não é? E mais, vejam, este é o grande ponto. Muitas mulheres, e Gabriel Taof, assim, não sei se não é feminista e tal, mas é uma pessoa coerente. Por isso que, mais uma vez, até indico assistir inteiro para que eu possa, de fato, dizer pra vocês, assistam. Não tô dizendo assim, sigam tudo que ela tá falando, ou ela tá falando 100% de verdade, eu não sei. Porque daí você vai ter que avaliar, tá? Porque vai que passa alguma coisa ali, né? Mas eu achei um relato e uma explicação muito coerente e tá muito vinculada a vários estudos de caso que eu já trouxe aqui pra vocês, né? Então, beleza. Então, dado este aspecto, vejam, o que acontece? As mulheres se entregam justamente aos vícios que elas acusam que os homens têm e que são problemas com esses homens em relação a elas. Olha que loucura. Vocês entendem a grande bizarrice que nós vivemos? Porque assim, vejam, a gente não tá vivendo mais um momento onde, sei lá, as pessoas têm uma noção, assim, óbvia. Você vê que, por exemplo, quando a gente vai ver aqueles, sei lá, pega uma senhorinha de um lugar muito distante, tá? Ou um senhorzinho também, né? Você vai ver que, mesmo que eles não tenham um estudo, tá? Muitos ditados, a sua compreensão da realidade, ela é muito bem fundamentada. Por quê? Porque aquele senhorzinho, aquela senhorinha, eles estão olhando para a realidade. Eles estão vendo os efeitos do que eles estão dizendo, tá?
O que está acontecendo hoje, e que é algo que até parece que está fugindo do estudo de caso que eu estou fazendo, mas vocês precisam entender isso. E eu vou me aprofundar nisso com vocês, porque é uma coisa estrondosa, tá? O que nós estamos vivendo é que as pessoas estão cada vez mais se descolando da realidade para focar no mundo de palavras. Percebe isso? Por isso que a gente vê tanta hipocrisia. Tanta hipocrisia, né? Do governo, de correntes políticas, assim vai, tá? E de todos os lados, infelizmente, né? Porque vejam, mais uma vez, pare para analisar. Como que uma mulher pode se dizer feminista, por exemplo, né? Acusar tudo isso do homem e repetir o comportamento, ou querer incorporar aquilo que ela está denunciando. É óbvio que, para dizer o mínimo, ela não está entendendo o que as palavras dela dizem. Ela está só falando de palavras. Beleza? Por isso que, mais uma vez, o estudo antropológico é fundamental. Porque isso, infelizmente, vejam, aqui, até, graças a Deus, assim, vocês são realmente bem diferenciados na sua grande maioria. Porque vocês percebem, eu vejo pelos comentários de vocês, eu leio os comentários de vocês, e vocês, na maioria, são muito acertados nos seus comentários, né? Tanto que um dos últimos vídeos que eu gravei, uma pessoa falou, puta, o problema tá na educação. E é isso aí mesmo, o problema tá na educação. Educação que é diferente de ensino, tá? Agora vejam, o ponto fundamental é, hoje as pessoas são profundamente mal educadas. Ou, para que não haja confusão de termos, né? Porque mal educada parece que eu tô falando de alguém que é grosseiro. Não, estou falando de uma pessoa mal formada. Beleza? Uma pessoa burra mesmo. Burra mesmo. Tanto que, ó, pra vocês terem uma ideia, o último estudo de caso, eu não vou nem pra ficar expondo ninguém, mas assim, o último estudo de caso que eu gravei, cara, eu fiz um vídeo respondendo um tema, tá? O que a pessoa, ela comentou no vídeo? Ela falou, mas você já parou para pensar que... E aí ela começou a fazer perguntas que eu tinha respondido no vídeo. O vídeo era sobre as perguntas que ela tinha colocado. Ou seja, ela perguntou se eu parei para pensar no que eu estou falando, no que eu estou respondendo. Assim, cara, é como eu tô dizendo pra vocês. É uma coisa bizarra. Porque esse tipo de comportamento, esse tipo de vício, ele está vinculado a exatamente isso. Você olhar para a realidade e não mais conseguir fazer a ligação de ação e efeito. Você não consegue mais. E aí é lógico que, vejam, as mulheres vão, obviamente, se entregar a estes vícios. Por quê? Porque aí, mais uma vez, como eu digo, Gabriela Off acerta. Porque o discurso como um todo, ele está vinculado a esta ideia de liberdade. Mas olha o resultado desta merda. Como que isso pode ser liberdade? Porra, vamos lá, eu vou me libertar. Já sei, eu vou me entregar a fazer tudo o que eu quero. Quando passam-se 2 anos, eu vejo que minha vida está uma bosta. Eu tô viciado em pornografia, eu tô gordo, eu tô preguiçoso, eu não consigo fazer nada, eu sou burro, eu não sei pensar em mais nada. Isso é liberdade? Isso é liberdade? Então, vejam, mais uma vez, percebam a grande ausência de noção antropológica da coisa. Você vê? Mais uma vez, pegamos aqui um outro aspecto que ela menciona, para analisarmos a ideia de liberdade, tá? Porque como eu tô te dizendo aqui, há muitos ângulos a se falar. Ó, pra vocês terem uma ideia, a coisa é tão grave que, ó, século XI e XII, São Bernardo de Claraval, ali na Escolástica, no início da Escolástica, falando sobre o Cântico dos Cânticos, né? Que é um texto que mostra a união mística entre a alma e Cristo, tá? É um cântico bem... Que assim, se você não tiver... Você vê que ele coloca como um dos últimos passos de evolução espiritual. Ele fala assim, é um texto que, se você não tiver determinada capacidade de meditação e contemplação, é bem provável que você tome no sentido literal aquelas palavras, né? E veja um sentido sexual, e aquilo te faça mal. Então não é bom que você leia. Olha só que doideira, olha só que loucura, né? Assim, pra nossa cabeça, claro. Vejam, mesmo o Cântico dos Cânticos, mesmo um texto bíblico, tá? Nós precisamos ter cuidado, porque aquilo pode ter um impacto no nosso imaginário que nós não controlamos, devido à nossa imaturidade. Agora veja, como que a gente pode falar de maturidade, de imaturidade, de liberdade, de prisão, dessas coisas, se nós primeiro não entendemos a natureza humana, tá? Se nós não entendemos os efeitos das nossas ações, e para piorar, se nós temos uma total desconexão da realidade. Ou seja, nós, mais uma vez, falamos de palavras e não falamos do que elas significam. E vejam, esta ponte não é tão simples assim. Ah, então é o quê? O que eu preciso fazer, Thiago? Eu preciso pegar um dicionário e ficar lendo o significado das palavras? Não, pelo menos não só isso, né? Vejam, claro, você pode até ter uma ideia dicionarizada da coisa,
Mas você vai continuar sendo uma pessoa estúpida se você não fizer o passo mais fundamental de compreensão da realidade, que é contemplar a realidade. Você vê, por que tantas pessoas, assim, né, da elite, você vai ver assim, políticos, você vai ver juízes, você vai ver uma galera falando assim, comunismo não existe, né? Por que eles falam isso? Porque eles pegam a palavra comunismo, eles leem a sua definição no dicionário e falam, não tem isso, né? Ou seja, é uma burrice. Por que bombar burrice? Porque eles não entenderam do que se trata aquela palavra na realidade. Porque você tem que, na verdade, olhar para aquilo, entender que, beleza, houve essa dicionarização ou essa definição daquela palavra, mas como que ela foi aplicada na realidade? Aí eu vou lá ver. Por quê? Porque senão, mais uma vez, você pode ver o seguinte, que nem, né, o feminismo. Ele começa mal? Não, ele começa buscando o quê? Uma defesa necessária em relação às mulheres. Afinal de contas, percebam o seguinte, eu sei que hoje a gente está muito preso em discursos, né? E a gente perdeu a capacidade de raciocinar. A gente ouve palavras e reage. O cara da direita ouve a palavra comunista e já aponta dedos. O cara ouve, né? O cara da esquerda ouve capitalismo, né? Assim, eu tô simplificando a discussão nos termos que esses caras geralmente fazem, que é uma burrice já de cara, tá? Mas o que acontece? Vejam, as pessoas estão reagindo a palavras, então elas não estão tendo essa capacidade de refletir sobre as coisas, né? Agora, se nós então pensarmos pela questão da realidade em si, de como nós estamos nos relacionando com a realidade, perceba que nós nos tornamos cada vez mais incapazes, né, de compreender o lugar que nós estamos vivendo. Então, mais uma vez, como que eu posso falar de liberdade se eu não sei o que é liberdade? Liberdade de quê? Em relação a quê? Para onde? Como que eu posso falar de maturidade ou imaturidade se para mim a natureza humana não existe e o ser humano pode fazer o que ele quiser, porque tudo é uma construção social, certo? E veja, como eu estou dizendo para vocês, assim como eu falei lá no caso do show da Anitta, assim como eu falei lá sobre o OnlyFans, como sobre aquele rapazinho lá que tava falando que foi viciado por sei lá quantos anos, que eu vou deixar todos os estudos de caso referenciados aqui, você vai ver, você vai compreender até, você vai olhar para mim agora falando de tudo isso e você vai falar, nossa, realmente é muito complicado. Mas o que vai acontecer? Na hora H, você não vai ter nenhum recurso interior para que você se proteja daquela tentação, para que você se proteja daquilo. Mesmo estudando, mesmo tendo recursos, vejam, a gente é fraco, frágil, miserável, a gente vai precisar da graça para quem é católico, para quem acredita em religião e para você que não acredita, sei lá, você vai penar muito, bicho. Você vai penar realmente muito, né? Mas, enfim, vou transformar o assunto agora nisso, pelo menos, né? O ponto é, você vai precisar de muito mais recursos. E a real é que a gente não tá mais se preocupando com isso, né? A gente simplesmente se entrega, né? E até uma coisa que ela fala, só para concluir o nosso estudo de caso, veja, duas coisas na verdade. A primeira é sobre a normalização. Então vejam, como eu falei para vocês, olha, as pessoas olham para a realidade, veem que a realidade está definhando, as pessoas não estão conseguindo se relacionar, a coisa está complicada, né? Aí o que elas fazem? Bom, tem um estudo de caso onde eu falo de uma produtora de conteúdo que fala que quer ter filho lá na frente. E aí, a resposta do Rafinha Bastos, poxa, mas as pessoas vão evoluir, a coisa está evoluindo tanto, as pessoas vão evoluir, e já isso não vai ser um problema. Ou seja, a gente não mais vai ver como um problema. Assim, o conteúdo adulto, a pessoa que faz, ela é uma profissão como outra qualquer, né? Falei até no último estudo de caso, quando eu falei daquela série da Bruna Marquezine, onde eles quase que aplaudem a menina que fala que vende conteúdo adulto, né? Mas é interessante notar que, mais uma vez, eles são vítimas justamente disso que eu tô falando agora. Porque o que eles pensam? Eles pensam, pô, é uma evolução, né? Eu cada vez mais transformar a coisa numa amoralidade, ou seja, ela não tem moral, você pode fazer o que você quiser, né? Beleza. Mas, note, se eu posso fazer o que eu quiser, como que eu vou saber que aquilo é um problema? Ou melhor, quais serão os recursos, quais serão os padrões que eu utilizarei para que eu julgue a realidade e perceba, isso está me fazendo mal? Será que é possível isso? Porque assim, até a coisa mais imediata possível, que é o seguinte, porra, se eu comer mal, eu vou ficar gordo e vou ficar, eu não vou ter saúde, eu vou sofrer, né? Porque vai ser mais difícil, porque eu vou ter menos capacidade, enfim, tudo, a coisa é tão óbvia. Mesmo isso, hoje é transformado em um movimento onde quem fala, né, tem a gordofobia. Cara, vocês percebem, vocês pararam para analisar o quão absurdo isso é? É a mesma coisa que daqui a pouco alguém que tiver câncer e falar assim, não, como assim você quer que eu tire? Então é cancerofobia. Porque vejam, aquilo te faz mal.
Não é uma opinião. Aqui não é uma opinião. Ah, não, mas eu não tô nem aí. Beleza. Uma pessoa pode ter uma doença e não querer tratá-la. Ou nunca aconteceu, nunca aconteceu alguém que teve uma doença e não quis ir no médico e morreu. Todo mundo sabe, né? Agora, isso significa que altera-se então a ontologia, digamos assim, da doença? Não é possível. Não é possível. Vocês entendem? Então vejam, essa questão, como eu estou dizendo aqui, da liberdade e da evolução, ela não está melhorando. O que está acontecendo? Que é o que ela até cita no vídeo dela. E eu já falei aqui. Hoje as pessoas, elas consomem conteúdo sexual em tudo quanto é lugar. Pornográfico, né? Ela tá no ônibus, ela até cita isso. Eu particularmente nunca vi, assim, né? Mas tenho certeza que existe. Ela fala, aquela menininha tímida, pacata e tal. Ela tá ali no ônibus, com seu fonezinho de ouvido, e vendo aquela cena pornográfica absurda. Né? Certo? Tanto que, você vê, eu lembro até quando lançou-se aquele filme, eu não assisti, né? E não vou, agora que eu não vou mesmo, né? Mas assim, é aquele filme 365 dias, né? Mas seria até interessante para entender a narrativa da coisa, né? Porque eu lembro que as minhas amigas na época, tá? Elas ficaram, cara, malucas com aquele filme. Aí entra outro aspecto que ela também cita, que é a ideia da fantasia. Mas que, assim, tudo isso aí eu já expliquei exaustivamente aqui. Eu já expliquei em vários estudos de caso e estou explicando agora. Aí vocês podem pegar os dois relatos e juntá-los, né? Para se fortalecer de algum modo. Mas vejam, o que acontece é, aquilo que eu vejo no filme, que é uma fantasia, como por exemplo, o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Aranha, tá? Eu sei que é o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Aranha, eu não consigo ser aquilo. Quando se trata de pornografia, eu não tenho a mesma compreensão. Eu acho que eu consigo fazer assim. Então junta-se, fantasia e insatisfação, que ela coloca até, que era o segundo tema que ela ia tratar. E ela fala ali, né? É como uma fome que nunca passa. Porque eu não vou conseguir explicar isso agora para vocês. E muito provavelmente eu vou fazer isso só em treinamentos mesmo, numa coisa sistematizada e organizada. Porque se eu jogar aqui só... Aliás, eu vou jogar aqui, né? Mas se eu começar a explicar aqui, eu não vou ter os fundamentos, ou melhor dizendo, vocês não vão ter os fundamentos para entender o que eu tô dizendo. Aí vão começar a falar um monte de besteira nos comentários. Alguns, né? A maioria de vocês não faz isso, tá? Então, se você não faz, não se sinta ofendido. Tem gente que, mas eu tô tomando bronca, eu nem fiz isso. Porra, tô falando com um monte de gente, eu nem sei quem tá vendo, né? Mas a maioria de vocês, 99% dos comentários de vocês são comentários que eu falo, é isso aí, cara, parabéns, né? Sempre tem um 1%, infelizmente, não entende, e que espero que permaneça aqui para melhorar um pouquinho a capacidade de compreender as coisas, porque, concluindo, né, só isso aqui, só parêntese rápido aqui, é impressionante, a pessoa que não entende o vídeo, ela não para pensar assim, porra, eu não entendi porque eu não consegui entender. Ela imediatamente corre pro comentário para dizer que o que está sendo falado é errado porque ela não conseguiu entender. Ou seja, é como o Olavo falava, né? O Brasil é o único lugar onde a ignorância é fonte de autoridade. Assim, é uma coisa surreal. Mas, bom, voltando. Ponto é, hoje a gente olha muito pela ideia do prazer, né? Ou seja, quase como se fosse assim, o prazer obsessivo, né? Ou a busca incessante do prazer é que nos conduz a isso. Olha, claro que começa desse jeito. Agora, entenda uma coisa. É isso que está acontecendo como resultado? Ou seja, pensem só, rápido, eu só vou jogar essa reflexão e reflitam, né? Reflitam aí. Será que é prazer ou dor que nós estamos buscando? De verdade, reflitam isso. Percebam, por exemplo, a violência. Tem uma série que eu falei pra vocês que eu já assisti recentemente com a minha esposa, onde tinham cenas de sexo lá. Claro, né? Assim, a palavra brutal parece uma coisa muito pesada, né? Não é tão assim, né? Mas assim, tipo, do cara fazer com mais força e ficar assustado de tipo, puta, fiz com mais força, acho que ela não vai gostar. E ela fala assim, vai, mais forte. O que eu quero dizer aqui? Há um mix de procura da dor mesmo nesse negócio, nessa obsessão. Eu sei que pouquíssimos vão entender o que eu tô falando aqui agora. Pouquíssimos vão entender. Mas vai chegar um momento onde eu vou explicar detalhadamente isso pra vocês. Mas, cara, realmente nós estamos numa derrocada. De verdade. Não pense. Vejam o que está acontecendo. Não pense que você pode fazer o que você quiser.
Vamos lá, deixa eu detalhar aqui, para quem viu eu falando durante 20 minutos, mas que no final fala, bom, mas cada um pode fazer o que quiser, ou cada um faz o que quiser, e a pessoa acha que eu estou me contradizendo em relação, ou melhor dizendo, ela nem acha, porque ela fala, não é uma ova que cada um pode fazer o que quiser, né? Como se eu, pô, se eu pensasse assim, eu não tinha nem gravado o vídeo para começo de conversa, né? Mas, dito isso, o que eu quero dizer, não ache que você pode fazer o que você quiser e passar incólume por isso, mas também não ache que você vai chegar nessas conclusões do que é certo e do que é errado automaticamente num mundo tão confuso. Como eu disse aqui para vocês, o senhorzinho, a senhorinha, lá, né, vamos colocar assim, se nossos avós, nossos bisavós, eles lidavam com a realidade. Hoje nós não lidamos mais com a realidade. O que nós lidamos são com os vídeos que nós assistimos no YouTube, com os posts que nós vemos no Instagram, no TikTok, com o que o jornal tenta nos vender, com o que muita gente tenta impregnar na gente. E vejam, mais uma vez, você que é de direita e o caramba, eu te garanto que você pensa de modo marxista em muitas coisas da sua vida. Você que é de esquerda, você pode ter certeza, você é uma das pessoas mais capitalistas que alguém pode conhecer. Ou seja, é uma grande confusão que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais no reino das palavras sem sentido, tá? Do que no reino da realidade. E reagindo cada vez mais às palavras ditas e não mais a realidade acontecendo. E é justamente isso que eu quero e preciso aqui resgatar com vocês. Então, eu espero que tenha ficado claro grande parte do que eu quis explicar para vocês, tomando como base muitos dos estudos de caso, onde eu já expliquei de forma mais aprofundada muito do que eu trouxe, a questão da fantasia, da insatisfação e por aí vai. Vou deixar referenciado aqui os estudos de caso e convido vocês a dar uma maratonada neste estudo de caso e nos que eu deixei aqui referenciados, para que vocês tenham recursos e consigam sair disso. E também convido vocês a assistirem o vídeo da Gabrita Off, que tá ali, é simples, é só você colocar, você vai achar com extrema facilidade. Beleza? E se inscreva no canal, curta o vídeo, ative as notificações primeiro para o YouTube avisar você quando tiver conteúdo novo e para que você não perca nenhuma novidade que em breve vai começar a acontecer aqui, fora esses estudos de caso, onde eu vou, de fato, pegar vocês pela mão e vou me aprofundar com vocês no verdadeiro conhecimento necessário para que vocês saiam da confusão dos tempos em que vivemos. E claro, para que este projeto cresça cada vez mais. Beleza? Bom, grande abraço e vejo vocês nos próximos estudos de caso. Até mais.